Olá, boa noite. Hoje o nosso grupo vai apresentar sobre as neoplasias de mama. Eu sou a Isadora e eu vou começar explicando as principais subclassificações do câncer de mama. Então, apesar de que muitas vezes o câncer é tratado como uma única doença, existem vários tipos de câncer de mama e é muito importante a gente classificar eles, porque acaba influenciando no diagnóstico e no tratamento para cada paciente. Então, começando, a gente tem os mais comuns, que são os carcinomas ductais e lobulares. O carcinoma ductal, ele se origina ali nos ductos mamários, que são os canais responsáveis por transportar o leite da mulher até o mamilo, que é o tipo mais frequente. E já o carcinoma lobular, ele se origina nos lóbulos mamários, que são as estruturas responsáveis ali pela produção do leite. Também a gente tem os tipos classificados como não invasivos e invasivos. O carcinoma ductal in situ, ele é considerado não invasivo, porque as células alteradas, elas acabam permanecendo dentro do ducto mamário e elas não acabam invadindo outros tecidos. E já os tipos invasivos, como o carcinoma ductal invasivo e o carcinoma lobular invasivo, eles conseguem ultrapassar essas estruturas e eles podem acabar atingindo tecidos e órgãos por meio da circulação sanguínea ou do sistema linfático. E além desses, a gente tem outros cânceres menos frequentes, como o câncer de mama triplo negativo, que ele apresenta um comportamento mais agressivo por não possuir receptores hormonais. E também acaba dificultando nas formas de tratamento. Também temos o câncer de mama inflamatório, a doença de Paget, o angiosarcoma e o tumor filoide, que eles têm características mais específicas e são cânceres mais raros. Então, é muito importante a gente identificar o tipo de câncer, é fundamental para conseguir definir um tratamento eficaz para o paciente que seja melhor, que seja mais efetivo. É isso, obrigada. Eu sou Alice Pacheco e eu vou falar um pouquinho sobre os dados epidemiológicos gerais. Bom, para começar, o câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo. Em 2020, ele representou cerca de 11,7% de todos os novos casos de câncer. Embora seja muito mais frequente nas mulheres, os homens também podem chegar a desenvolver a doença, mas isso acontece com bem menos frequência. Em relação à idade, a incidência do câncer de mama aumenta conforme a pessoa vai envelhecendo. Os casos são bem menos comuns em mulheres jovens e se tornam mais frequentes a partir dos 40 anos. A maior incidência ocorre entre as mulheres de 75 a 79 anos. E a idade média do diagnóstico é de aproximadamente 61 anos. Sobre a mortalidade, teve uma redução significativa nas últimas décadas, principalmente devido aos avanços nos tratamentos e a diagnóstico mais precoce. Porém, em alguns países, especialmente em regiões da África e da Ásia, as índices continuam ainda aumentando. No Brasil, são registrados milhares de novos casos de câncer de mama todos os anos. Os dados mostram que a região sul e sudeste apresentam alguma das maiores taxas da doença. Essas informações reforçam a importância da prevenção, da realização de exames periódicos e do diagnóstico precoce, que aumentam a chance de sucesso no tratamento. Dessa forma, compreender os dados epidemiológicos do câncer de mama é fundamental para promover a conscientização, incentivar a prevenção e contribuir para a redução da mortalidade causada pela doença. Oi, me chamo Ana Luísa e eu vim falar sobre a etiologia e patogenia do câncer de mama. A etiologia ela corresponde aos fatores que podem contribuir para o desenvolvimento da doença. O câncer de mama não possui uma única causa, sendo resultado de interação entre fatores hormonais, genéticos, ambientais e comportamentais. Entre os fatores hormonais e reprodutivos, destaca-se a menstruação precoce, a menopausa tardia, a primeira gravidez após os 30 anos, não ter filhos e o uso prolongado de anticoncepcionais ou terapia de reposição hormonal. Essas situações aumentam o tempo de exposição da mama ao hormônio estrogênio. Também existem hábitos e fatores ambientais que aumentam o risco, como o consumo de álcool, tabagismo, sedentarismo, sobrepeso, obesidade, exposição à radiação ionizante. Além disso, fatores genéticos e hereditários têm grande importância. Mulheres com histórico familiar de câncer de mama ou de ovário, especialmente em parentes próximos, apresentam maior risco.
Mutações dos genes BRCA1 e BRCA2 estão entre as principais alterações hereditárias associadas à doença em relação à patogenia. O câncer de mama surge a partir de mutações genéticas que alteram o DNA das células da mama. Essas alterações fazem com que as células percam o controle hormonal do crescimento e da divisão celular. Com isso, elas passam a se multiplicar de forma descontrolada, formando tumor. Ao longo do tempo, essas células podem invadir tecidos vizinhos e, em alguns casos, espalhar-se para outras partes do corpo através da corrente sanguínea ou dos vasos linfáticos. Processo conhecido como metástase. Portanto, o câncer de mama resulta da combinação de fatores de risco que levam a alterações genéticas e o crescimento anormal das células da mama. Eu sou Isabela Souza e eu vou falar sobre as alterações morfológicas e as estruturais. As alterações morfológicas, elas estão relacionadas às mudanças nas células tumorais. Então, elas incluem variação no tamanho e na forma das células, o aumento e escurecimento dos núcleos, maior número de divisões celulares e perda da organização normal do tecido mamário. Elas também podem ocorrer formação de células atípicas, invasão de tecidos vizinhos, áreas de necrose em alguns casos e a redução da diferenciação celular. As alterações estruturais, elas correspondem aos sinais clínicos observados na mama. Então, entre eles estão o surgimento de nódulos, inchaço parcial ou total, dor local, a secreção pelo mamilo, inversão do mamilo e mudanças na pele, como aspecto enrugado ou irritação. Esses sinais, eles são muito importantes para a identificação e a investigação precoce do câncer de mama. Boa noite, eu sou Isadora. Eu vou explicar agora um pouco sobre os sinais e sintomas do câncer de mama. Então, como um adendo inicial, é importante saber que o câncer de mama ali, principalmente nas suas fases mais iniciais, ele acaba não apresentando sintomas assim tão evidentes, tão característicos. Por isso que é importante a gente ter atenção ali no próprio corpo, o toque, né, enfim, para perceber que tem algo diferente. Então, ali como primeiro sintoma, a gente tem um nódulo, né, o caroço na mama, que ele geralmente apresenta característica suspeita quando ele é endurecido, ele é fixo no local ou que ele apresenta um aumento de tamanho ali. Você percebe que ele acaba tendo um aumento progressivo de tamanho. É algo para ter atenção. Alteração no formato da mama ou na posição do mamilo. Então, mudanças no formato em geral. Aumento do volume, né, inchaço, vermelhidão, ou até assimetria entre as mamas, que acaba causando mudança na posição do mamilo, ou até o mamilo invertido. Depois, a retração da pele da mama ou do mamilo, que acaba acontecendo quando o tecido do tumor ele acaba provocando uma alteração estrutural ali da mama, que causa uma espécie de repuxamento da pele e acaba tendo essa retração. Outro sinal bem importante é a saída espontânea de secreção pelo mamilo, principalmente quando ela é avermelhada, né, com sangue. Secreções, assim, aleatórias, para ter atenção. Depois, né, o aumento progressivo do tamanho da mama, o inchaço ali, o edema, vermelhidão, até feridas, e o aspecto de casca de laranja, que é um acúmulo de líquido ali que acaba comprometendo os vasos linfáticos da região da mama, que acaba deixando a pele com um aspecto irregular, com furinhos, assim, que acaba sendo bem semelhante a uma casca de laranja. Todas essas informações foram tiradas do INCA pelo portal do Gov. Aqui tem outros sintomas. E muito obrigada. Eu sou Isabela Souza e agora eu vou falar sobre o diagnóstico e a prevenção. Bom, o diagnóstico do câncer de mama, ele é feito principalmente por meio da mamografia, que é um exame muito importante para identificar as alterações nas mamas ainda no início, mesmo quando a pessoa não sente nenhum sintoma. Ele deve ser realizado de forma periódica, porque quanto mais cedo a doença é descoberta, maiores são as chances de tratamento eficaz. E além da mamografia, o acompanhamento com o exame clínico, ele também é essencial para avaliar possíveis mudanças no corpo. A prevenção, ela é muito ligada aos hábitos do dia a dia. Então, manter uma rotina com atividades físicas, evitar o consumo de álcool, cuidar do peso e adotar comportamentos saudáveis, eles ajudam a reduzir os riscos da doença. Então, as pequenas atitudes no cotidiano, elas fazem a diferença e ainda contribuem para a saúde e o bem-estar ao longo da vida.